Aleluia. Toda a honra, toda a glória dado ao nosso Deus, porque Ele tem sido fiel a nós a cada dia. O nosso Deus não falha, o nosso Deus não nos desampara, o nosso Deus não nos negligencia, mesmo que nós mereçamos ser negligenciados por Ele. Ele jamais vai fazer isso conosco. E como é maravilhoso poder sentir, saber e ter a certeza de que nós temos um Deus que Ele é fiel, independente de quem nós somos e daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos e da forma como nós vivemos. O nosso Deus, Ele não muda, a palavra dEle também não muda. E falarmos de fidelidade, tem uma mulher para mim que ela é um símbolo de fidelidade. Fidelidade dela com Deus e fidelidade de Deus para com a vida dela. É Ana. Abram a sua Bíblia em 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, do 1 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 3, do 1 ao 21. Célula. Oh, Espírito Santo de Deus, ajuda aí, Espírito Santo. Tá difícil o negócio. Diz assim a palavra do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel, ele respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhece, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouve, se me encobrires alguma coisa de tudo o que lhe falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli, é o Senhor, faça o bem que lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba,
conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Amém. Podeis assentar. Numa outra versão diz assim: naquele tempo raramente se ouvia ou ouvia alguma revelação do Eterno. Por que Ana, para mim, ela é um símbolo de fidelidade ao Senhor? Ana, ela foi uma mulher que ela entendeu a visão de Deus, ela entendeu a manifestação de Deus, ela entendeu a sua época. Ana vivia em uma época onde a palavra do Senhor estava sendo negligenciada. A palavra do Senhor, ela estava caindo no crédito do povo. O povo estava vivendo de acordo com a sua própria vontade. Era infidelidade, era desobediência e era rebeldia. Assim era a vida do povo de Israel. Aquele povo que o Senhor tirou lá do Egito, aquele povo que o Senhor depois ele foi caminhando, e desde o princípio Deus tem falado com este povo, e Deus tem dito a este povo: a única coisa que eu quero de vocês, tenham uma vida de fidelidade comigo, que tudo vai estar bem com vocês. E Ana, ela sonhou com o filho, ela desejou um filho, porque ela viu que se Deus desse a ela um filho, de acordo com os padrões de Deus, a sua época seria diferente. Porque os filhos do sacerdote não era exemplo para ninguém. Os filhos do sacerdote negligenciavam a palavra do Senhor, negligenciavam o ensinamento, eram as pessoas que deveriam manter a ordem e ensinar e levar o conhecimento da palavra. Estes homens negligenciaram a palavra. E Ana teve esta visão, ela teve este entendimento, além de uma mulher fiel, uma mulher de visão ampliada. Porque naquela época ela compreendia que só Deus poderia modificar aquela situação. E para modificar aquela situação teria que ser uma pessoa que nasceria de forma diferente, que nasceria não mais corrompido. E Ana, ela desejou este filho ao Senhor. Ela pediu e Deus lhe deu a sua palavra que ela receberia um filho. Só que quando ela pediu o filho, quando ela gerou o filho, primeiramente no seu coração, ela disse: Senhor, esse filho será consagrado para ti. Esse filho viverá para ti. Este filho cumprirá a tua promessa. E este filho será fiel a ti. Este foi o desejo desta mãe. Primeiramente, ela desejou isso no seu coração. E Deus foi fiel a Ana e atendeu o pedido do seu coração. E para nós sermos fiéis, nós precisamos abrir mão daquilo que nos dá prazer. Ana desejou um filho, ela teve um filho, mas ela entregou este filho a Deus por fidelidade. A palavra diz que quando nós fazemos algo com Deus, nós desejamos cumprir algo com Deus ou fazemos uma promessa com Deus, nós precisamos ser fiel e cumprir. Muitas vezes nós falamos, nós dizemos que vamos fazer, nós fazemos promessas ao Senhor, mas nós não somos leais no cumprimento da nossa promessa. Quando o Senhor nos dá, a gente esquece daquilo que nós havíamos prometido. E a palavra diz: se você não vai cumprir com aquilo que prometeu, não promete nada. É melhor não prometer nada do que prometer e não cumprir. Mas Ana, ela foi fiel porque ela pediu a Deus, ela disse como ela iria fazer e ela cumpriu a sua palavra. E Deus, ele foi fiel a Ana porque ele deu este filho a Ana. E Ana, ela foi fiel ao Senhor porque ela falou: Deus, o meu filho vai ser criado dentro dos teus princípios. No princípio da tua palavra, ele vai ser criado dentro do teu templo. E em um determinado momento, Ana levou o seu filho para a morada, para morar dentro do templo, para ser criado pelo sacerdote. Olha, os filhos do sacerdote não eram um exemplo. Ele não soube criar os próprios filhos, mas Ana acreditou que o filho dela seria criado de uma forma diferente. E ela depositou o filho dela no altar do Senhor. Ela consagrou o filho dela no altar do Senhor. E ela queria que o seu filho vivesse ali, porque o seu filho iria mudar a realidade daquela época. Ela sonhou, ela acreditou, ela creu, ela foi leal na sua visão e ela foi leal diante de Deus. E desde o princípio, Deus, ele sempre falou diretamente ao povo, e naquela época Deus estava se calando.
Deus não falava mais aos profetas. Deus não estava mais se manifestando. É o que diz aqui no início da nossa palavra. Naquele tempo, raramente se ouvia alguma coisa, né? Deus não estava mais revelando a sua palavra, né? Numa outra versão diz assim, eram muito raras as visões, não eram mais frequentes. Deus estava de boca fechada. E aí quando eu li essa palavra, o Senhor, o que seria de mim se a tua palavra não fosse mais revelada a mim? Porque a tua palavra é o que me sustenta, a tua palavra é o que me revigora, a tua palavra é o que me dá sonhos, a tua palavra é o que alimenta a minha alma. O que seria de mim sem a tua palavra, sem a manifestação da tua palavra? E este era o sentimento de Ana naquela época. Ana estava enferma, o seu coração estava enfermo, a sua alma estava doendo. Não era porque ela era uma mulher estéril, era porque ela estava vendo a esterilidade do povo. Deus não estava mais se manifestando na vida daquele povo. E o caráter do Senhor é de falar conosco. O mover do Senhor, Ele fala conosco diretamente. Ele fala aos nossos ouvidos. Muitas vezes você acha que eu estou ficando louco. Não, é o Senhor falando conosco. É o Senhor dirigindo. E Deus falava aos homens de caráter, aos homens que lhe eram obedientes e fiel. Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. Nós conhecemos os relatos bíblicos. Conhecemos porque nós temos lido a palavra. E nós temos conhecimento disso. E o Senhor falava diretamente. Quem está assistindo aí os 10 mandamentos, quando Moisés sobe lá em cima da casa, né, lá na laje, e Deus vem e fala, Moisés, e Moisés sobe para a laje, fala, Senhor, fala, Deus, eu estou aqui. E o Senhor fala, Moisés, faz isso e isso e isso. Eu falo, Deus, eu vou subir na laje, porque eu também quero isso. Gente, é tremendo. Imagina hoje, Deus chegar para a gente e falar, Joel, sobe na laje que eu quero falar contigo. Gente, é de subir correndo para a laje para poder ouvir Deus falar. E fala, por que que o Senhor não faz mais isso? Opa, já já você vai saber. E a palavra de Deus vinha até aquele povo. Por que que a palavra vinha até estes homens? Porque a palavra de Deus determinava aonde eles deveriam ir. A palavra de Deus determinava onde eles deveriam ficar. A palavra de Deus inspirava as atitudes destes homens. A palavra de Deus participava nos pensamentos e nos planos daqueles homens. Era o que Deus fez com Moisés. Deu o sonho, deu a direção, deu a forma de fazer, deu tudo. E a palavra de Deus, quando ela é revelada a nós, ela dá direcionamento. Lembra do GPS? Ela dá direcionamento o tempo todo. Eu não posso deixar de me alimentar desta palavra, porque senão eu fico sem rumo. Eu fico sem direcionamento. E o Senhor, por que que Ele insistia com o povo? Por que que Ele falava? Porque Ele dava o direcionamento o tempo todo. E o que que estava acontecendo? Eles não queriam mais direcionamento. Eles queriam andar com as próprias pernas. Eles queriam andar de acordo com a sua própria capacidade de pensar e de agir. E aí Deus falou assim, já que querem andar com as suas próprias pernas, eu vou deixar vocês andar com as suas próprias pernas. E o povo, ele ia crescendo, só que Deus estava sempre ensinando. Deus, ele é um Deus indesistente, ele não desiste. O povo não merecia a presença de Deus, não merecia graça, também não merecia a companhia de Deus, mas Deus estava lá insistindo com aquele povo. Deus, ele desejava andar junto com aquele povo, e o desejo de Deus era que aquele povo mantivesse uma vida de intimidade com Ele, uma vida de obediência desde o princípio lá com Adão. Este foi o desejo de Deus. Eu estou criando o povo para ter um relacionamento comigo. E o povo não estava querendo se relacionar mais com Deus. Ele estava se relacionando com eles mesmos. E Deus estava insistindo, voltem a se relacionar comigo, porque sem a minha presença vocês não vão a lugar nenhum. Deus desejava estar junto do povo e que o povo se mantivesse fiel a Ele. Este era o desejo de Deus. E ser fiel, gente, não é uma decisão fácil de ser mantida, não. Como a Carmen falou aqui, né? Para eu me manter fiel a alguém, eu me comprometo com aquele alguém e vou ser fiel a este alguém.
E Ana, por isso que Ana, né, Ana estava inquieta, Ana estava tão indignada com aquela nação, né, e ela falou para Deus, ela estava indignada pela forma como o povo estava vivendo, como o povo estava tratando Deus, até dentro do templo, a vida dos sacerdotes, dos filhos dos sacerdotes, como eles estavam vivendo. Aquele povo, eles estavam mantendo simplesmente as aparências com o Eterno. Alguma diferença de hoje? Qualquer semelhança? Mera coincidência. Nada mudou, porque a mentalidade do povo continua sendo igual àquele povo lá de trás. Desobediente, infiel, rebelde. Porque é difícil manter a minha decisão de ser fiel. E aí a voz de Deus, ela era rara, porque as pessoas não queriam ouvir Deus. É igual filho que a mãe fala e fala, pô mãe, de novo. Ah, chega, e a mãe está falando, ele dá as costas e deixa a mãe falando sozinho. E desse jeito mesmo, cheio de miséria no coração, porque a desobediência, a rebeldia, eles não queriam mais ouvir Deus. E não mudou, nós também somos assim, o Senhor está falando conosco, e muitas vezes a gente vira as costas para o Senhor, a gente sai andando, tem deixado o Senhor falar sozinho. E o Senhor estava tão cansado de falar com aquele povo, e aquele povo andar, sair andando e deixar Deus falando sozinho, e Deus ele simplesmente falou assim, não falo mais nada. É igual mãe quando fala, olha, cansei de falar, agora vai e quebra a cara sozinho. É desta forma que Deus ele estava agindo com aquele povo. E eles não queriam mais ouvir a voz de Deus. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós nos tornamos pessoas ressentidas, rebeldes, desobedientes, infiéis. Nós trazemos algumas coisas para a nossa vida. Algumas características, alguns sentimentos para a nossa vida. Porque o nosso Deus, ele é Pai, e o Pai, ele estabelece regras. Só que as regras do Pai, ninguém gosta de cumprir regras. Por isso que há muita gente de cara quebrada por aí. Muita gente morrendo antes do tempo, porque não quer obedecer regras de pai e mãe. O povo, ele vivia em oposição à palavra de Deus. Hoje nós temos povo que vive em oposição à palavra de Deus, em oposição à direção de pai e mãe. E isso, nós vimos isso de uma forma nos relatos bíblicos. O povo estava ali quebrando a cara, o povo estava realmente caindo na desgraça, o povo estava vivendo na miséria. Por quê? Porque eles estavam vivendo em oposição à palavra do Senhor. O Senhor revelava a palavra e o povo não queria obedecer. Mas Deus, ele é indesistente. E Deus continuava agindo. Samuel, ele foi gerado na fidelidade de Ana com Deus. Samuel, ele foi o filho da fidelidade. Ele era a resposta da oração de Ana. Samuel era a resposta de Deus para aquela nação. E quando, no determinado momento, ele foi conduzido ao templo quando pequeno, para que ele aprendesse a viver em santidade. Samuel foi conduzido ao templo para que ele aprendesse a viver em santidade. E ele foi servir nas tarefas mais simples do templo. Ele foi cuidar de Eli. Imagina, ele era, diríamos assim, ele era um cuidador de idoso. Imagina uma criança cuidando do idoso, porque Eli já era velho, né, e idoso é bênção pura. Né, eles são pacientes, são tolerantes, tudo isso. Imagina uma criança ali com Eli, cuidando de Eli, e ele mandava, ele ia e obedecia, e além de cuidar de Eli, ele ainda cuidava das coisas do templo. É ele que apagava as luzes, que acendia as luzes, é ele que abria as janelas e que fechava as janelas, era ele que limpava, que varria o templo. Eram os mínimos, os trabalhos mais simples. E Samuel estava ali para aprender. Eu aprendi a amar esta casa de oração quando criança, fazendo, lavando o banheiro, encerando o chão, varrendo, limpando o banco. A minha mãe dizia assim, vão limpar a igreja, porque lá vocês serão abençoados, lá é lugar de bênção. Quem limpa a igreja é abençoado pelo Senhor. Então toda semana ela fazia os filhos dela vir para cá, os filhos dela vir para cá limpar a igreja. E o chão aqui era vermelhão, gente. Primeiro você tinha que passar bombril ou palha de aço com a mão de ponta a ponta para retirar a cera velha e depois encerar novamente. E no domingo isso aqui estava brilhando. Você entrava aqui, estava brilhando. Era ou não era, dona Nadir?
Não ficava brilhando o chão quando a gente vinha limpar aquele vermelhão? Porque minha mãe fazia a gente vir, ela falava assim, vão para a igreja, porque lá é o lugar melhor para vocês estarem. Foi por isso que eu aprendi a amar este lugar, a respeitar este lugar, a fazer os serviços mais simples que tinham neste lugar, eu fazia. E faço até hoje. E vou dizer para vocês, ser servo do Senhor, sabe qual é o melhor trabalho para ser servo? É lavar banheiro. Porque ali Ele nos ensina a ser humilde. Ele nos ensina a servir. Verdade? E é isso que Samuel estava fazendo. Ele começou lá de baixo. Ele estava sendo treinado. Porque quem não se recusa a fazer os trabalhos mais pequenos, vai fazer os maiores trabalhos. Porque se você não agraciar naquilo que é o pouco, Deus não te dará o muito. Muitos querem ser profetas, querem ser missionários, querem ser pregadores, mas não quer lavar o banheiro. Você quer chegar lá em cima, meu irmão? Começa lavando o banheiro. Porque foi desta forma que Samuel foi aprender a viver em santidade. A consagração de Samuel começou desta forma. E outra coisa, Samuel dormia do lado da arca. Seria você vir da tua casa e dormir aqui, ó, pertinho do altar. A gente fala que a unção está aqui em cima, né? Quando a pastora fala, não ponha nada no altar, porque o altar é lugar consagrado, altar é lugar de unção, altar é lugar de unção. Ninguém chegava na arca, não. Porque a arca estava à presença de Deus. O altar está à presença de Deus. Quando eu subo aqui em cima, eu me tremo toda e Deus não... Eu não consigo parar de chorar. Gente, você deve fazer, por que a Lesna chora tanto? Não sei, não tenho resposta para isso. Isso aqui para mim é lugar santo. Não suba aqui de qualquer jeito não, meu irmão. Não suba aqui de qualquer jeito não. Se consagrem. Samuel se consagrou, se santificou para estar na presença do Senhor. Foi isso que a mãe dele queria. Esta fazia parte da fidelidade da mãe dele, do compromisso da mãe dele com Deus, ter um filho consagrado e fiel ao Senhor. Ele dormia perto da arca, e a arca era o símbolo da presença de Deus. Por que ele dormia perto da arca? Porque quando Deus falasse, ele estava perto para ouvir. Por isso que ele ouviu, só que ele não tinha, a palavra diz aqui, que ele ainda não tinha conhecimento no 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele ainda não havia ouvido a voz do Senhor. Ele não sabia reconhecer que não era ele que estava chamando ele, que era o Senhor. E ele estava pertinho da arca. E Samuel, ele não negligenciou quando Deus o chamou. Hoje nós temos ouvido a voz de Deus de várias formas, de várias maneiras, em vários lugares. Na televisão, no filme, numa novela, né? Pela internet, em livros, no WhatsApp, no Facebook. Tem vários lugares que a palavra do Senhor está sendo manifesta. Através de homens, mulheres, crianças, jovens, pessoas sábias, pessoas ignorantes, pessoas ricas, pessoas pobres. De várias maneiras a voz do Senhor tem sido falada. Mas a palavra do Senhor, ela continua sendo negligenciada. Porque se ela não fosse negligenciada, o nosso mundo não estaria no caos que está. Não estaríamos vivendo a crise que nós estamos vivendo. Tudo isso porque nós não temos dado crédito à palavra do Senhor. E quando eu falo nós, é responsabilidade minha, é responsabilidade tua, manifestar a glória de Deus. Ontem subimos ao monte com a juventude e o céu se abriu. E eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer, ouvir esta juventude tocando o teu coração, não negligenciando a tua palavra. E nós temos errado como igreja do Senhor, de forma geral, porque nós temos negligenciado a palavra de Deus. Nós não temos dado ouvido àquilo que o Senhor tem nos cobrado, aquilo que o Senhor tem nos alertado, aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Nós temos ouvido e temos virado as costas e vivendo da nossa forma, da nossa própria maneira, da forma como nós entendemos. Tem pessoas que elas perguntam assim, por que Deus permite que tantas coisas ruins aconteçam? Quando a gente vê homens estuprando crianças, mulheres matando crianças,
Essa semana passada, minha sobrinha foi ser júri aqui no fórum, e o caso era de uma mãe que matou a filha de 4 meses. Longe não, aqui na cota. E ela chegou e falou, senti, ela matou a criança de que forma? Com ferro quente. Mostrou-se as fotos da criança toda marcada com ferro. E ela falou, tia, por quê? Que aquela mãe falou assim, e a promotora, todo mundo chorou, a juíza chorou e todo mundo chorou. Por que aquela mãe fez aquilo? Eu falei assim para ela, Deus podia ter evitado, não podia? Ela falou assim, mas foi a mãe que fez, não foi Deus, tia. Aí quando as pessoas perguntam por que Deus permite com que tantas coisas ruins aconteçam, porque a miséria, a maldade está no coração do homem, está no coração da mulher, não está no coração de Deus. Meu irmão, não culpe Deus por algo ruim que está acontecendo. Culpe o homem. Culpem a falta de entendimento da palavra, porque se o homem não negligenciasse a palavra do Senhor, ele não faria isso. Tantos homens têm feito maldades com os seus filhos, porque ele não tem, muitos têm conhecimento, mas negligenciam, vivem na oposição, vivem na desobediência. Deus não muda, Deus é amor. Deus, ele é indesistente. Deus é um pai amoroso, é um pai que cuida, é um pai que orienta. Os filhos é que têm errado o caminho. Não culpem Deus pela crise mundial. Culpem o homem pela falta de entendimento e de conhecimento da palavra de Deus. Mas uma outra coisa, se responsabilize pelas tuas infidelidades, porque são as nossas infidelidades de andar em oposição à palavra revelada de Deus que tem gerado tudo isso. Porque se eu mantenho uma vida consagrada e santificada a Deus, o mundo lá fora vai viver melhor. Se nós aqui dentro vivermos uma vida consagrada, santificada a Deus, o mundo lá fora vai ser melhor porque vai refletir lá fora. É desta forma, meu irmão, a palavra de Deus não mudou, a forma de Deus agir não mudou, a forma de Deus pensar também não mudou, a forma de Deus nos atrair a Ele também não mudou. Nós é que temos nos tornado resistentes, porque nós queremos continuar sendo medíocres, pequenos, fracos diante do Senhor. Que importância você tem dado? Eu tenho perguntado, Deus, que importância eu tenho dado à tua palavra? Antes de perguntar para você, eu perguntei para mim. Que importância eu tenho dado à tua palavra? Eu tenho parado para ouvir, para refletir, para meditar a palavra do Senhor? Que importância você tem dado à palavra do Senhor? Que importância ela tem tido na tua vida? Quais são os reflexos dela na tua vida, na tua caminhada, na tua forma de ser, de pensar, de agir e de viver? Você tem prestado atenção nas palavras que tem lido aqui? Nós já estamos terminando o Antigo Testamento. Você tem prestado atenção em cada palavra revelada? Fala assim, Deus, vem, porque vem com a tua carruagem, manda fogo, porque não tem jeito. Não. Gente, a palavra do Senhor, ela é tremenda. E ela não mudou, ela é a mesma. E nós temos, você tem prestado atenção, meu irmão, nessas palavras que você tem recebido? Você tem recebido na célula, você tem recebido às terças-feiras, você tem recebido pelo Face, você tem recebido pelo WhatsApp, você tem recebido nos cultos. Você tem prestado atenção na palavra que tem sido ministrada sobre a tua vida? Ela tem gerado mudança? Ou ela tem entrado por um ouvido e saído pelo outro? Ou quando você sai daqui, você vira as costas e não leva ela com você? Que importância você tem dado à palavra do Senhor? Provérbios 29, 18, se você quiser, pode abrir aí. Provérbios 29, 18, você pode até marcar, mas eu vou ler numa versão diferente, que diz assim: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para que Ele revele, são as mais abençoadas. Vou ler de novo. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas.
mas quando atentam para o que ele revela, são as mais abençoadas. É desta forma que o Senhor se revela a nós através da palavra. É desta forma que o Senhor fala conosco através da palavra. Quando você fala assim, Senhor, eu queria bater um papo contigo. Deus, eu estou tão desanimada, eu estou tão isso, eu estou tão aquilo. Fala comigo. E você abre a palavra e Deus ele fala assim, nossa Deus, como é que o Senhor entendeu os meus pensamentos? Como que o Senhor me entende? A palavra que foi escrita há muitos anos atrás, ela é atual hoje. E ela foi escrita para mim e ela foi escrita para você. Não, Deus escreveu aqui para Moisés, para Abraão, para Jacó, seja lá para quem foi, não foi para mim não. Ele escreveu para mim e para você. A palavra do Senhor, ela é atual. Samuel, quando ele ouviu a voz de Deus, ele prestou atenção, ele obedeceu e ele cumpriu. Samuel, ele desenvolveu um relacionamento pessoal, íntimo e seguro com Deus, para o qual ele foi criado. Este foi o propósito que ele foi gerado, para que ele tivesse um relacionamento íntimo, pessoal e seguro com Deus. Com qual propósito você acha que foi criado? Você foi criado, eu fui criada para Deus, para adorar a Deus, para ser obediente e fiel a Ele, para ouvir a sua voz o tempo todo, para ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Foi para isso que o Senhor nos criou. Desde o princípio, Deus criou o homem e a mulher para manter um relacionamento íntimo com Ele. E Ele não mudou com relação a mim nem a você. Deus, Ele quer se relacionar comigo. Deus, Ele quer falar ao meu ouvido. Quando eu estava passando pela minha luta de enfermidade, há 7 anos atrás, e eu ouvia Deus falar no meu ouvido, eu falava, Deus, eu estou ficando louca, porque eu não tinha ouvido Deus falar comigo tão diretamente. E Ele falava e me tocava, eu falava, não é Deus. Então eu falo para você, Deus fala no nosso ouvido sim, e Ele fala bem de pertinho, você consegue sentir até o quente dEle falando no teu ouvido. E é desta forma que Deus quer falar conosco. Sabe, e Samuel, aqui no 19, ele fala assim, crescia Samuel e o Senhor era com ele. Samuel crescia e Deus crescia junto com Samuel. Nada deixou de ser cumprido na vida de Samuel. Quando nós crescemos com Deus, Deus cresce conosco. E nada na nossa vida deixa de ser cumprida. Nada na nossa vida deixa de ser transformada. Você vai passar por lutas? Vai. Mas o Senhor vai estar contigo. Você vai passar pelo fogo? Vai. Mas o Senhor vai estar contigo. Você pode até se chamuscar um pouquinho, mas você não vai se queimar. Você vai passar por águas profundas? Vai. Mas o Senhor está ali com o bote do teu lado. E quando você se cansar de nadar, Ele vai te colocar dentro do bote. É assim que o Senhor faz conosco. Foi assim que Ele fez lá com Samuel. E o interessante é que Eli falou assim com Samuel. Samuel, você esteve com Deus. Não me esconda nada. O que foi que o Senhor te revelou? Eu sei que coisa boa não foi. Foi julgamento puro. Pode falar. Imagina que Samuel, tadinho, ele se tremeu todo. Como é que eu vou falar para o meu chefe que Deus vai matar os filhos dele? Vai acabar com a casa dele? Por causa da desobediência, porque ele negligenciou o ensinamento e a palavra do Senhor dentro da sua casa. E aí Eli falou assim para Samuel, fala Samuel, que eu aguento a bucha. Aquilo que Deus tem para revelar na sua vida, meu irmão, você tem coragem de falar, Senhor, fala. Fala que eu aguento. Fala que eu estou disposta. Eu enfrento o que for, mas eu estou contigo. Eu tive esta atitude com o Senhor. Eu falei, Deus, eu sei que eu vou passar, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. E eu vou. Porque eu sei que a minha vitória está ali na frente. E nada daquilo que o Senhor falou comigo, Ele deixou de cumprir. Eli, ele foi muito corajoso. Porque ele falou assim, aquilo que o Senhor determinar, eu vou aceitar. E aquilo que Deus determinou para a casa dele, ele aceitou. E aí Samuel, ele crescia ainda mais. Ele era confiável diante de Deus. Deus entregava a sua palavra revelada à vida de Samuel. A mente de Samuel foi desenvolvida.
a visão de Samuel foi ampliada e ele foi o sacerdote que ungiu o homem segundo o coração de Deus. Samuel foi a pessoa escolhida por Deus para ungir Davi, o homem escolhido pelo Senhor, que tinha um coração segundo o coração de Deus. Quer ir lá para cima, meu irmão? Como é que eu diria? Ter uma função elevada, ter uma missão grande, começa lavando o banheiro. Não queira uma missão grande se você não quer começar de baixo, porque você vai ser treinado começando de baixo para você chegar lá em cima. E foi desta forma que Samuel viveu uma vida de consagração ao Senhor. Ele começou servindo nas pequenas coisas, para ser o homem escolhido por Deus, para ungir Davi. Jesus, descendência de Davi, olha onde estava, olha onde chegou a unção de Samuel. É pouco ou quer mais? E sabe aonde que está o mais de Deus? O mais de Deus está para mim e para você. Como é que eu vou viver isso? Sendo fiel e leal a Deus, sendo obediente ao Senhor. Nós temos vivido tempos que nós estamos sendo especialistas em esconder o enorme impacto da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós temos ignorado de forma desleal aquilo que nós não queremos ouvir. Aquilo que nos é administrado, se não está no meu agrado, eu viro as costas e saio e vou viver do meu próprio jeito. Aí eu quebro a cara, porque eu tenho que recomeçar. E aí nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não quer estar. E aí quando o Senhor revela a sua palavra, e ela tem que gerar um impacto transformador na minha vida, eu saio andando e eu esqueço que eu já pisei no Santo dos Santos. E aí eu tenho que recomeçar tudo de novo, porque o Senhor vai me quebrar tudo de novo. Eu vou ter que recomeçar. Meu irmão, é burrice. É burrice com Deus. Deus não criou filhos ignorantes para viver na hipocrisia e na mediocridade. Deus nos criou para ser como Samuel, para crescer dia a dia em sabedoria, em graça, em revelação do Senhor. É isso que Deus tem para mim e para você. Ele não mudou a sua forma de criar filhos. É do mesmo jeito. Por que que nós não progredimos? O que eu quero é ungir mulheres ousadas. Mulheres que vão, mulheres que saqueiam o inferno, e elas sabem disso, e eu tenho falado para elas, vocês vão, porque eu confio em vocês e Deus também. É esta unção que eu tenho para essas mulheres, esta unção que eu quero para essas mulheres, é isso que eu quero para vocês, é isso que eu quero para a minha igreja, homens e mulheres. Aquele dia que eu chamei os homens aqui à frente, é esta unção de Deus para a vida de vocês, e Deus está falando de novo. Não saia da posição que eu tenho colocado, porque quando você sai, eu tenho que fazer tudo de novo. Gente, Deus cansa. Deus está cansado, porque nós preferimos viver na oposição da sua palavra revelada. O Espírito Santo deve olhar para a gente e chorar de tristeza ou de vergonha cada vez que nós retrocedemos. Cada vez que a gente vira as costas e sai andando, e a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, ela tem que entrar pelo ouvido, tatuar na nossa mente, fazer morada no nosso coração, e vai gerar em nós atitudes dignas de viver na presença de Deus, porque é desta forma que lá fora vai refletir uma vida melhor. Lá fora não está vivendo uma vida melhor, por minha causa e por sua causa, porque nós temos negligenciado aquilo que nos é revelado. Nós temos vivido na oposição da palavra de Deus. Nós temos nos especializado a viver desta forma e nos achamos grandes coisas. Nós nos achamos grandes coisas. Aqui é lugar de unção, é lugar de santidade, é lugar de consagração. Não vem para este lugar e falar em nome de Deus de qualquer jeito, não, meu irmão, porque você vai sofrer as consequências.
O Senhor sabe de tudo. Ele conhece a profundidade do teu coração. Ele conhece coisas no teu íntimo que você não tem capacidade de imaginar quem você é. E Ele sabe. Só o Espírito Santo tem o poder de entrar no mais profundo do nosso ser. E se tem algo escondidinho, você fala, Espírito Santo, eu te permito, entra e pode fazer a limpeza de forma completa, porque eu não quero mais viver igual. Cada um de nós tem procurado hoje viver, escolher na Bíblia apenas aquilo que nós desejamos ouvir. Quando o Senhor fala, você fala, Senhor, revela-me a tua palavra. E aí Ele vem lá como Samuel, Ele fala, olha, eis que eu irei fazer um estrago na sua vida. Eis que eu vou colocar tudo no lugar. Aí você fala, mas Deus, eu estou precisando disso? Como assim? Eu não entendi. Deixa eu procurar uma outra palavra, porque essa aqui não foi legal. Não. E eu vou procurar uma outra palavra que agrade o meu coração. É ou não é isso que nós fazemos? E quando Eli falou assim para Samuel, Samuel, não me esconda nada, me conte tudo. Tudo o que o Senhor te revelou. E ali ele teve muita coragem. Porque ele falou assim, eu estou disposto, eu estou pronto a ouvir. Aquilo que o meu Senhor determinar, eu vou aceitar, porque foi o meu Senhor que determinou. O homem, ele colhe aquilo que tem plantado. Esta semana, nós terminamos agora em outubro, né, o Outubro Rosa. Outubro Rosa é o mês das mulheres, de conscientização ao combate ao câncer de mama. E aí, né, eu fui num lugar que eu nunca havia ido, já ministrei em igrejas, já testemunhei em igrejas. E aí veio assim um convite bem diferente para ir, né, dar o meu testemunho numa empresa, né, lá onde o Kleber trabalha. Ele, Ledna, tu vai? Elas queriam conhecer, eu falei que eu conhecia uma pessoa que tinha passado por esse processo e elas queriam conhecer alguém que não conhecia. Falei, vou, porque quem começou lavando o banheiro vai em qualquer lugar. Eu falei, vou. E fui. Eu falei, Senhor, eu não sei o que eu vou falar lá, mas Deus, tu vai estar comigo, Espírito Santo, eu sou a mesma, e o Senhor fala do jeito que, da forma como o Senhor quiser me usar lá, pode usar. E eu fui naquele lugar e ali eu testemunhei. Não só falei da minha luta pessoal, mas do mover de Deus na minha vida. Eu falei de Deus. Como que eu consegui vencer aquela luta? Porque eu tinha um Deus à minha frente. E foi uma experiência magnífica na vida com aquelas mulheres. E algo que eu fui surpreendida, teve uma garota que ela chegou para mim e falou assim, eu não acreditava que o câncer tinha cura. Por quê? Ela falou assim, porque a minha mãe morreu de câncer e eu achava que todas as pessoas com câncer morriam. E ela falou assim, hoje você veio aqui para provar o contrário. A partir de hoje eu acredito na cura do câncer. Deus tratando. E quando a gente fala de negligência, o que mais mata as pessoas com câncer é a negligência da família. É a família que não quer andar junto, é a família que não apoia. Principalmente os maridos, porque quando a esposa ela está com câncer, o que o marido fala? E lá foi surpreendida, e aí eu falei que os maridos se separam, muitos maridos eles pedem divórcio. Eu vivi com pessoas bem perto de mim, lá no hospital, em que os maridos pediram divórcio quando ela falou, olha marido, eu estou com câncer. Ele falou assim, aqui está o meu pedido de divórcio, a partir de hoje eu não quero mais estar casado com você. E aí essa mulher, ela foi desprezada e o desprezo lhe abate e ela desistiu do tratamento, ela não encontrou forças para se tratar e ela morreu. A negligência gera morte. E aí uma daquelas mulheres falou assim, a minha mãe, ela teve câncer há 15 anos. E quando ela começou o tratamento, o meu pai virou para ela e disse assim, eu não quero mais ficar com você. Eu estou saindo de casa hoje porque eu não quero conviver com uma mulher podre. E ele saiu de casa. Há 15 anos a mãe dela está viva. O pai dela morreu há 8 com câncer no nariz.
o homem colhe aquilo que planta. E aí aquele testemunho naquele lugar gerou algo que aí as pessoas falam assim, não, amanhã você tem que voltar aqui porque você tem que ir em outras empresas. Aí o Kleber, e aí, Legend, está na disposição? Eu falei, eu volto. Eu levantei às 5h20 da manhã, 6 horas da manhã, ele passa na minha casa para me pegar. Entrei junto com o povo da obra. Vamos para a obra. Né? E aí ele falou assim, só que agora você já elevou o nível. Você vai numa empresa agora, é bam, bam, bam. E aí o interessante, gente, tinha umas 10 mulheres, uns 80 homens. Eu falei, Senhor, só para homem. Agora eu vou falar bonito. Eu falei, como é que eu pego esses homens? E aí a enfermeira falou assim para mim, aí tem. E esses homens eram engenheiros e encarregados da obra, não é, Kleber? Engenheiros, era só os homens grandes. Eu falei assim, top. Né? Eu falei, eita nós. E aí eu cheguei, estou lá na sala, aqueles homens chegando. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu falei, Senhor, estou olhando, né? E está entrando. Eu falei, vou falar para esses homens hoje. Deus, aí o Espírito Santo entra em ação aqui, porque eu tenho que falar. Eu tenho que tocar no coração destes homens. Aí foi. A enfermeira, ela tremia, que ela não conseguia falar à frente. Eu falei assim, Lédia, você é profissional de falar à frente? Eu falei, sou, minha filha, eu vou na frente da minha igreja. E foi lá que eu aprendi a falar com as pessoas. Ela, que bacana, né? Eu falei assim, é lá que a gente aprende a falar com o público. E ela, eu não tenho jeito para isso. Eu falei, vamos lá. E aí ela reuniu aqueles homens ali na sala. Aí ela, agora é sua vez. E foi, né? Como eu já contei para vocês aqui. Aí que eu olho assim, aqueles homens chorando. Vê homem chorando. E eu, beleza. Eu falei, deixa eu caprichar um pouquinho mais. Aí eu falei da negligência e caprichei. Falei, olha, vocês são insensíveis. O machismo de vocês tem impedido vocês de serem o homem que vocês nasceu para ser. Nós, mulheres, precisamos de braço forte, de um ombro para apoiar, né, Lindeci? Eu falei assim, quando as mulheres precisam deste ombro, os homens falam assim, não, desculpa aí, mas eu sou fraco demais para isso. E aí aqueles homens foi chorando. Eu falei, deixa eu cutucar mais na ferida deles. Eu falei, eu tive pena não tive pena. E aí vi aqueles homens chorando, eu falei, vocês fazem isso. Vocês são homens, mas na hora que vocês têm que ser homens, vocês são fracos. Foi dessa forma que o Espírito Santo falou, gente. Eu não podia falar ao contrário. E aí ali foi, eu fui ministrei para aqueles homens. E aí no final, e aí eu falei para eles, e o que me deu a vitória foi porque antes de tudo, eu tenho um Deus na minha vida. Sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. Podemos ter o dinheiro, ter o trabalho, ter o status, ter tudo. Mas se Deus não estiver na nossa frente, na nossa vida, a gente não consegue vencer as nossas lutas. E ali eu terminei com aqueles homens. E terminei, só sei que eu recebi tanto abraço, gente, que teve um lá que me abraçou umas 10 vezes. Ele abraçava, beijava, ele voltava. Deixa eu te dar um abraço de novo. Né? E aí foi, né? Estava na unção do abraço ali. E não era independente. Opa, gente. Unção de Deus, santidade, consagração. Ai, ai, ai. Oh, vocês. Né? E ali foi muito bacana porque eu pude ter, e estavam homens ali falando assim, a minha esposa está nessa posição. E hoje você me encorajou ainda mais. E um falou assim, a minha esposa descobriu o câncer aos 37 anos, grávida da nossa primeira filha, o nosso sonho, com 3 meses de gestação. E aí ela fez a retirada da mama, e ela teve que esperar a gestação, ganhar o neném, para ela entrar no tratamento. Ele falou assim, hoje a nossa filha está com 1 ano e 3 meses, saudável, e a minha esposa, para a glória de Deus, ele falou assim, Deus, o milagre de Deus existe o tempo todo, e a minha filha é um milagre de Deus. E eu falei assim, então aproveita, conta para os seus colegas aquilo que você tem vivido. E aí veio outro, veio falando, compartilhando. E aí tinha um gerente, um engenheiro de uma outra área, que estava lá, top o homem, ó. E aí ele falou assim, olha, eu quero levar ela lá no canteiro de obras. Eu falei, vou para o canteiro de obras. Aí ele, você vai? Eu falei, aí ela chegou a enfermeira, a gente virei amiga de infância das enfermeiras lá, né, Kleber? E aí eu falei assim, você vai? Eu falei assim, vou, tô aqui, vou. E aí ele veio pessoalmente me levar. Aí o Kleber, tu tá fraca não, é o cara que veio te buscar. Eu falei, meu filho, quem é de Deus não é pouca coisa não, é o muito. E é assim que o Senhor nos exalta.
Não é andando com peão, não. É com o chefão mesmo. Eu falei, Deus, lugares altos. Que Deus falou para mim que eu ia a lugares altos. Não foi para os lugares baixos. E é plano de Deus. E fui para aquele lugar. E aquela obra só tinha uma mulher, que era a enfermeira. E aquela peãozada ali, agora foi a peãozada, eles se reuniram. E nós pudemos conversar. E eu pude falar com eles. E eles pararam para me ouvir. E foi algo gratificante. Porque eles puderam perguntar da preocupação que eles têm com o câncer de mama masculino. E ali nós podemos conversar, e foi uma quebra de tabu, porque os homens têm o desenvolvimento da mama, e precisa fazer uma cirurgia, uma plástica para retirar as glândulas mamárias, porque aí pode desenvolver o câncer masculino. E eles falaram assim, o nosso machismo, a nossa vergonha, nos impede de procurar o tratamento. E ali o tratamento foi com eles. E foi assim uma experiência para mim maravilhosa. Porque Deus me levou àquele lugar para falar aquilo que Deus tem feito na minha vida. E isso gerou em mim crescimento. Gera em mim maturidade, gera em mim algo que eu não posso negligenciar e nem esconder a minha história. Muitas vezes nós negligenciamos e escondemos a nossa história. A nossa história é para servir de experiência e para a transformação da vida de outras pessoas. Eu sei que aqueles homens mudaram de ideia, mudaram a forma de pensar depois que eles ouviram. E eles falaram assim, olha, a sua coragem e aquilo que você viveu mudou a minha forma de pensar a partir de hoje. Então é isso que o Senhor quer para nós, né? Que nós saiamos do nosso tempo de ignorância e vivemos o tempo que Deus tem para nós. Nós estamos vivendo num tempo hoje, né, em que a palavra de Deus tem sido negligenciada. As revelações do Senhor têm sido negligenciadas e nós não podemos mais ser condizentes com isso. O infiel, ele vai sofrer. O fiel, ele colherá bênçãos. Qual é a sua escolha? Sofrimento ou bênçãos? O infiel sofre consequências. O fiel, ele é exaltado a coisas maiores. Então, vale a pena ser fiel? Vale. É difícil? É. É difícil permanecer? É. Mas quando eu me comprometo com aquele com quem eu quero andar, eu vou ser fiel a ele, fiel até a morte. É isso que o Senhor quer que nós tenhamos, são essas atitudes que o Senhor quer de nós. Amados, se nós vamos estar cantando um cântico, e lembre disso, né? Samuel, ele foi um homem que inspirou gerações, que verdadeiramente ele inspire os nossos corações, que nós queiramos ser igual a Samuel, chegar aonde Samuel chegou, mas também passar pelo que Samuel passou. Porque Deus, ele gera crescimento na nossa vida. Para eu crescer, eu preciso começar lá de baixo para chegar no alto. Eu não vou chegar no alto. Deus não vai me dar coisas grandes se eu não valorizar as coisas pequenas. E é assim que Deus trabalha a fidelidade na nossa vida. Quando nós honramos os mínimos detalhes, aquilo que é pequeno, aquilo que é simples. Quando nós aprendemos a honrar Deus desta forma, o Senhor nos levará a lugares muito maiores e nos dará responsabilidades muito maiores também. Quem você quer ser? Porque o homem e a mulher colhem aquilo que planta.